Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Adriano Almeida e você está no canal Pitada em Teologia. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre características de pessoas que elas não vão subir no arrebatamento da igreja. Esse vídeo aqui ele possui uma visão pré-tribulacionista, porque na questão da volta de Cristo existem aí pelo menos 3 escolas de pensamento que a gente coloca assim, que é a pré-tribulacionista, que é a que nós iremos tratar aqui especificamente nesse vídeo, que já para outras pessoas, Jesus ele vai arrebatar a igreja, vai voltar no meio da grande tribulação, e essas pessoas são chamadas, ou essa escola de pensamento é chamada de mesotribulacionista, ou mid-tribulacionista. E também tem aqueles que acreditam que Jesus voltará só depois da grande tribulação, e é nesse período que Jesus arrebatará a sua igreja. E essas pessoas são chamadas de pós-tribulacionistas. Então, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação e depois da grande tribulação. Essas são as 3 escolas de pensamento. Nós cremos, eu creio que Jesus ele arrebata a sua igreja antes da grande tribulação, leva a sua igreja para o céu, onde a igreja participará ali do tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos salvos, para que eles recebam galardão. Participará ali também das bodas do Cordeiro, e após 7 anos aí, Jesus voltará juntamente com a sua igreja para derrotar o anticristo, salvar Israel e implantar o seu reino milenar de forma literal aqui na terra, tá bom? Mas no que diz respeito a isso, quais são as pessoas que ficarão de fora do arrebatamento da igreja? Pessoas que elas não vão subir no arrebatamento da igreja, pessoas que não vão para o céu. Nós temos aqui algumas características dessas pessoas, são muitas, tá? Eu vou citar aqui pelo menos 5 características, mas eu quero que fique bem claro que existem muito mais características do que somente essas 5 que eu vou citar. Mas por questão de tempo e espaço aqui no YouTube, nós vamos citar somente essas 5. E se esse vídeo aí, dependendo de como ele será divulgado, nós poderemos estar fazendo também uma parte 2, como nós fazemos aqui no canal. Então, a primeira característica de pessoas que elas não vão subir no arrebatamento da igreja, que não participarão desse momento glorioso, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, os nossos corpos serão transformados pelo Senhor. As pessoas que não participarão disso são aquelas que negam a Jesus e negam também os ensinos de Jesus. As pessoas que negam o Senhor, as pessoas que rejeitam o Senhor Jesus, essas pessoas elas não subirão no arrebatamento da igreja. Elas ficarão aqui, elas participarão do reinado de terror e ódio do anticristo. Então, pessoas que negam a Jesus, que negam os ensinos de Jesus, que negam a eficácia do sangue de Cristo, que negam a eficácia, a veracidade da palavra de Deus. Pessoas que torcem a palavra de Deus e a deturpam para que ela dê base para as suas heresias, para as suas seitas, para as suas ideias erradas. Essas pessoas elas não subirão no arrebatamento da igreja, elas ficarão aqui. Por mais que elas se apresentem como donas da verdade teológica, donos da verdade bíblica, distorcendo a palavra e ensinando a palavra de forma distorcida, por mais que elas se apresentem como doutores teológicos, Jesus conhece essas pessoas e que eles estão negando. E se eles estão negando a Jesus e a palavra de Jesus como ela realmente é, essas pessoas não subirão no arrebatamento da igreja. Até eu, que sou crente, que sou salvo, que sou lavado pelo sangue de Jesus, se eu negar o Senhor Jesus no meu dia a dia, se eu negar a eficácia dos ensinos de Cristo, se eu negar a palavra do Senhor, eu não subirei no arrebatamento da igreja, tá bom? O segundo
é a falta de arrependimento. Quando nós observamos os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, o Senhor olha para as igrejas lá, e na grande maioria das igrejas o Senhor dá uma palavra para que eles se arrependam. João Batista começou anunciando o reino de Deus de forma que a sua mensagem característica era de arrependimento. Jesus começou pregando sobre arrependimento. Os apóstolos, a primeira pregação apostólica, depois da descida do Espírito Santo, foi sobre arrependimento. Sem arrependimento, não tem como haver remissão de pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados para que eu seja perdoado deles. Arrependimento é uma mudança radical de vida. Aí a Bíblia diz que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Eu não posso servir a Deus da maneira como eu quero. Eu não posso servir a Deus da maneira como eu achar correto. Eu devo servir a Deus da maneira como a Bíblia diz para eu servi-lo. E se a Bíblia diz para eu me arrepender, eu preciso me arrepender. Se a Bíblia diz para eu ser santo, eu preciso ser santo. Se a Bíblia diz para eu abandonar as práticas pecaminosas, por mais que eu goste, por mais que eu esteja apegado, eu preciso me arrepender dessas práticas pecaminosas e deixar essas práticas pecaminosas para que assim eu faça a vontade de Deus e viva de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida. Agora eu não posso querer servir a Deus da maneira como eu achar correto, da maneira como eu achar certo, da maneira como eu achar mais conveniente. Não, se eu vou servir a Deus, se eu quero servir a Deus, eu tenho um parâmetro para isso. E é a palavra de Deus. Então é necessário arrependimento. E aqueles que não se arrependeram de seus pecados não subirão no arrebatamento da igreja. Quem também não vai subir no arrebatamento da igreja são as pessoas que não possuem um relacionamento com Deus. Infelizmente, existem algumas pessoas na igreja, algumas, tá? Exceções, pessoas que frequentam culto, frequentam reuniões, estão lá, gostam da palavra, gostam dos louvores, mas não possuem um relacionamento com Deus. Elas não possuem vida de oração, não possuem a prática da meditação na palavra. Elas, se não possuem a prática da meditação da palavra, muito menos, tá? Elas se esforçam para obedecer a palavra. Elas não têm um relacionamento sólido com Deus. Elas não buscam crescer no relacionamento com Deus. Elas não possuem intimidade com Deus. Elas não, os 5 minutos de oração para essas pessoas parecem uma eternidade. Então elas não têm um relacionamento com Deus, não subirão no arrebatamento da igreja. Que Jesus vai buscar que tem relacionamento com Ele, através do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que eu tenha um relacionamento real, vívido, dinâmico com o Senhor, meu Deus, com o Senhor Jesus Cristo. É necessário intimidade, é necessário comunhão com Deus, é necessário relacionamento com Deus. E se eu não tiver isso, eu não subirei no arrebatamento da igreja. Também, hipocrisia religiosa. Felizmente, algumas pessoas elas são hipócritas religiosamente. São como os fariseus, que Jesus disse para o povo que o ouvia. Jesus disse, olha, pratiquem o que os fariseus dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra totalmente diferente. Então, existem pessoas hoje, infelizmente, irmãos, que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, pelo menos dizem que conhecem, né? Mas aí são hipócritas religiosamente. Pregam sobre o amor, mas não amam. Pregam sobre perdão, mas não perdoam. Pregam sobre oração, mas elas não oram. Pregam sobre evangelização, mas você nunca viu essa pessoa evangelizando. Prega sobre a questão da contribuição, mas ele não contribui para nada na obra de Deus. Fala sobre disponibilizar os nossos recursos para o reino de Deus, mas essa pessoa não disponibiliza nem o seu tempo para o Senhor Deus. Coloca as suas coisas acima das coisas de Deus. Coloca os seus desejos acima dos desejos de Deus. Coloca as suas ambições acima do plano de Deus, da obra de Deus. Aí prega dizendo uma coisa, mas vive
fazendo outra coisa diferente da sua pregação. A sua pregação é somente para levar o público ao êxtase, para levar o público ao delírio. Ele não prega para agradar a Deus, ele não prega para fazer com que as pessoas entendam verdadeiramente o Evangelho. São hipócritas religiosos. E Jesus, ele sempre bateu contra a hipocrisia. E por isso, quem é hipócrita religioso não vai subir no arrebatamento da igreja. Que também não subirá no arrebatamento da igreja é aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Desobedecem a Deus e desobedecem a sua palavra de forma descarada. Tá? Essas pessoas, elas não subirão no arrebatamento da igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, é o parâmetro para nós. Eu estudei uma lição um tempo atrás que dizia que a Bíblia é a bússola da nossa vida. É ela que nos mostra a direção em que nós devemos ir. A Bíblia revela a nós a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia revela qual é o desejo de Deus para a minha vida. Que eu seja santo, que eu seja uma pessoa justa, que eu seja uma pessoa de bem, que eu seja uma pessoa com um bom testemunho de Cristo na minha sociedade, no meu dia a dia, que eu seja uma pessoa que me relacione com Ele, que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, que eu seja uma pessoa que evidencie o fruto do Espírito na minha vida diária. Então a Bíblia, ela é o guia da nossa vida. A Bíblia, ela nos mostra a vontade de Deus. Ela revela a vontade de Deus para nós. Só que as pessoas que desobedecem a Bíblia, as pessoas que desobedecem a Deus, as pessoas de forma descarada, essas pessoas não subirão no arrebatamento da igreja. Agora, o que não impede você de subir no arrebatamento da igreja é se inscrever aqui no nosso canal e nos ajudar aí com seu like, compartilhando o vídeo, enviando para alguém e deixando sugestões aqui no comentário que eu vou estar vendo e respondendo a todos. Então, queridos irmãos, é isso. Eu espero aí que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quer mais conteúdos assim, siga aqui o nosso canal. Olha aqui os nossos vídeos aqui que nós postamos no canal. Nós temos uma playlist sobre a questão do arrebatamento da igreja, sobre escatologia. Tem uma playlist aqui no canal. Então, se você gosta desses assuntos escatológicos, nós temos aqui uma playlist. E se você procurar aí um vídeo que você está querendo e não tem, comente aqui que nós iremos pesquisar e gravar para vocês, tá bom? Então que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.